Oi, gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim contar pra vocês tudo que eu li no meu mês de outubro. Esse aqui vai ser o último vídeo do especial de Halloween de 2022, então eu tinha que trazer o saldo, né, das minhas leituras. No geral, eu acho que foi bem positiva, né? Porque só teve um livro e um conto, capítulo extra, não sei se eu posso chamar assim, que eu não gostei tanto. Mas o resto das outras leituras, gente, eu amei, teve livro favorito e tudo aqui. Mas enfim, antes de eu começar a comentar sobre esses livros pra vocês, por favor, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Aqui no box de descrição eu vou estar deixando pra vocês o link com as playlists de todos os especiais Halloween que eu já fiz aqui no decorrer dos anos. Porque se você for novo por aqui, olha, conteúdo não te falta, tá bom? E claro que se você se interessar por algum dos livros que eu estiver citando aqui, vai ter link de compra pra eles aqui no box de descrição. E você comprando esses livros ou qualquer outra coisa através desses links, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, indo pros livros, né? Começando aqui por Hell House, que era um que eu tava organizando a leitura coletiva. E aqui a gente vai ter um velho milionário que ele tá muito doente, ele tá assim à beira da morte. Então assim, ele quer saber o que aguarda ele depois da morte, né? Do outro lado. Aí esse cara vai e contrata 2 médiuns e um cientista pra irem numa casa, né, que é tida como a mais mal assombrada de todas. Inclusive, essa casa tem histórico, né, de que um monte de gente já morreu lá, que o pessoal que sobreviveu enlouqueceu, um monte de coisas assim. E esse velho quer que essas pessoas vão pra ali e investigar, né, dizer se existe fantasma mesmo, como é que é do outro lado. Ele quer provas ali do que existe. Vocês sabem que eu tenho um negócio assim, né, com um rolê errado, né? Então, assim, tem coisas que eu não concordo as pessoas simplesmente irem, sabe? Só que esse velho, ele promete pagar 100 mil dólares pra cada um desses 3. E assim, 100 mil dólares já é muita grana. E nos anos 70 fazia mais diferença ainda na vida dessas pessoas. Então, assim, eu entendo eles irem. Gostei bastante desse livro porque ele traz muito esse conflito entre a parapsicologia e o espiritualismo. E assim, gente, tem 2 personagens aqui, né, que é a médium e o cara que é o parapsicólogo. Cara, eles são extremamente teimosos, sabe? Eu até me estressei com eles, mas eu entendo que foi intencional, né? Porque o autor queria colocar essa briga de egos pra cada um defendendo o que acreditava. E baseado nas coisas que acontecem aqui, tinha momentos que eu realmente ficava do lado do cientista, do tipo, não, pô, realmente a pessoa pode estar ali impressionada, né? E ter acontecido certas coisas, e tem outras que eu virava assim, mano, não tem como dizer que não é um fantasma nisso aqui, vamos embora, entendeu? Eu fiquei nessa vibe aí durante todo o livro. E falando em fantasma, eu amei que os fantasmas aqui não dão trégua, gente. Toda hora tá acontecendo alguma coisa, os fantasmas como trabalhando com CLT, batendo ponto, fazendo hora extra, fazendo tudo, entendeu? Porque eu detesto isso quando viram e falam assim, vai ser um livro de assombração, um livro de casa assombrada. E quando você chega, cadê as assombração, entendeu? Eu fico meio, tipo, incomodada com esse tipo de coisa. E aqui não, realmente toda hora tem alguém sendo assombrado, acontecendo alguma coisa estranha, acontecendo alguma coisa bizarra. E não é do tipo, uma levitação, ouvi um barulho, vi um vulto. Não, não é só esse tipo de coisa. É coisa, assim, pesada, né? Tem eventos físicos mesmo e as pessoas realmente se machucam aqui dentro. Inclusive, né, a respeito da teimosia dos personagens e tudo mais, gente, chegou num ponto que eu pensava assim, vai morrer e eu acho é pouco. Porque, cara, tinha coisas ali que eu pensava, gente, tudo bem que são 100 mil dólares, mas não dá pra você aproveitar 100 mil dólares morto. Vamos embora. Porque, olha, tinha coisas aqui que eu fiquei, assim, indignada de como que esses personagens eram insistentes. O importante é que o livro promete uma casa assombrada e ele realmente te entrega uma casa assombrada. Agora, tem alguns pontos aqui que, por exemplo, assim, eu li esse livro de noite, tá? Porque eu tava lendo às vezes em live com a galera ali e tal. Eu não tive medo, eu também não tive pesadelo quando fui dormir, nada do tipo. Mas esse é um livro que eu não recomendaria pra você ler, tipo, de noite, sabe? Eu acho que não vai ser legal. Porque, assim, ele é pesado, sabe? Então, assim, não lê de noite, tá? Lê de dia, sei lá, alguma outra coisa. E sobre a questão de quem tem gatilho com abuso sexual, nem passa perto desse livro. Porque, assim, logo ali no início, né, quando vão contar o histórico da casa, do que acontecia nessa casa quando o dono dela ainda era vivo, já é um pouco incômodo, assim, né, pra quem tem gatilho com o tema, e depois o negócio vai só escalando. Então, não recomendo também. Eu não vi essas coisas como simplesmente pesado e gratuito, tá? Até porque eu já tinha visto alguns casos reais
de parapsicologia, alguns outros filmes que envolviam temáticas semelhantes. Então, assim, eu achei que estava coerente com a história que o autor queria contar aqui. E sem contar que, além dessa discussão entre parapsicologia e espiritualismo, o livro trata muito a questão de ego. E isso é perceptível em todos os personagens. Então, assim, eu gostei do livro, só que eu não recomendaria ele pra todo mundo justamente por ele ser realmente pesado. E vocês sabem, assim, que eu não me incomodo, né, com esse tipo de coisa e tudo mais. Tem livro que às vezes as pessoas me falam que é pesado e eu penso assim, gente, mas não teve nada demais. Esse aqui, apesar de eu não ter tido pesadelo, de eu não ter ficado incomodada, sabe, eu não ter tido medo nem nada, mas eu olho pra ele e eu penso assim, cara, isso aqui realmente pode afetar muitas pessoas. Eu realmente acho pesado, então cuidado aí quando você for ler. Aí tem 2 livrinhos aqui que eu não vou comentar muito porque eu li no início do mês, então já tem vlog de leitura aqui no canal, né? O primeiro deles é O Sussurro na Escuridão e Outros Contos, do Lovecraft. Aqui tem 4 contos, né? O primeiro sendo Sussurros na Escuridão, o outro sendo Ele, Celefaz e Dagon. Sobre o conto Sussurro na Escuridão, eu simplesmente amei esse conto, tá? Porque ele carrega muito da essência do horror cósmico do Lovecraft. Ele tem um final realmente impactante. E assim, apesar de todas as histórias do Lovecraft terem essa questão aí do medo, do desconhecido e tudo mais, essa daqui é uma das que fala mais abertamente sobre, assim, questões cósmicas, sabe? E isso deixou ela muito interessante, eu simplesmente amei. Outro conto que tem aqui, o Celefaz, ele se passa no mundo dos sonhos. Eu também adorei esse conto porque ele tem uma vibe mais fantasiosa, tá? Só que o final dele, eu fiquei muito surpresa porque ele realmente é bem melancólico. Já Dagon, ele brinca com aquele nosso medo do oceano, porque o ser humano não sabe tudo que tem dentro do oceano, tá? Então ele faz essa brincadeira aqui e a gente fica meio confusa, né? Se o que o personagem experienciou, se realmente ele viu aquelas coisas estranhas, ou se talvez ele estivesse só alucinando porque ele tava, né, em questão de insolação e desidratação ali. O conto, ele já foi assim o que eu achei mais assim, mais ou menos, tá? Ele é interessante. O personagem aqui acaba encontrando um cara que não parece ser dessa época e ele vê algumas coisas bizarras ali. Só que no fim eu achei só ok. Eu não gostei muito desse conto, eu gosto muito mais dos outros. Mas ainda assim foi um livro que eu adorei fazer a leitura. Tem mais dele lá no vlog. E o outro livro que eu também comentei no vlog, né, que inclusive vem nesse mesmo box que é o Cósmico Maldito, foi O Caso de Charles Dexter Ward. Esse livro aqui, ele é um pouco maior do que o outro, ele não é de contos, ele é uma história só, tá? E aqui a gente vai ter esse cara, né, que é o Charles Dexter, e a gente já começa sabendo que ele estava internado numa instituição psiquiátrica e que ele sumiu. Daí a história volta um pouco e a gente vai saber quem era o Charles, o que ele estava estudando, que tipo de comportamento estranhos ele estava apresentando antes de ser encaminhado para essa instituição. Eu simplesmente adorei esse livro, eu adorei a história, só que eu acho que ele pode incomodar algumas pessoas porque o início dele realmente é bem lento. Ele não tem diálogos, tá, gente? É tudo contado, né? Tipo, aconteceu tal coisa. Às vezes a gente vê algumas cartas, alguns jornais, coisas do tipo, então isso deixa a leitura um pouco mais arrastada. Só que assim, os acontecimentos da história estavam tão interessantes pra mim que eu não me incomodei com esse tipo de coisa. Eu estranhei um pouquinho no início, né, sobre a questão de não ter os diálogos, mas depois eu peguei um embalo e ficou tudo bem. O final desse livro me surpreendeu muito, porque assim, os finais, né, das histórias do Lovecraft, ou eles ficam muito abertos, literalmente pra você imaginar, sabe? Ou sempre são as tragédias e tal. É sempre alguma coisa bem negativa. Aqui, até acontecem coisas ruins, né, ali com personagens, né? Só que tem um personagem que toma as rédeas da situação que eu adorei como que ele guiou depois da história dali. Então, assim, eu adorei realmente surpresa com o que estava acontecendo ali. De qualquer forma, eu vou deixar aqui no box de descrição o link pro vlog onde eu falo sobre esses 2 livros, sem spoiler, tá, pra vocês. Então, passem lá pra conferir. Lá eu fui meio que conversando e tudo mais, dizendo as minhas impressões no decorrer da leitura. Mas tá sem spoiler, pode assistir tranquilo, tá bom? Aí temos aqui um livro que foi favoritado. Eu não tava esperando que eu ia favoritar esse livro, que no caso foi O Sempre Vivemos no Castelo da Shirley Jackson. Aqui nós vamos ter 2 irmãs, né, que elas vivem ali junto com o tio delas, que tá numa cadeira de rodas. E elas vivem numa cidade em que as pessoas dali meio que hostilizam elas por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. Essa tal coisa, ela é dita na sinopse do livro. Mas se você não leu a sinopse, eu acho melhor você não ler, tá? Porque quando você chegar no livro e você descobrir o que é essa coisa,
que foi o meu caso, né? Você vai achar muito mais interessante. Mas enfim, de certa forma, essas meninas conseguiram aprender a conviver naquele ambiente ali. E elas tinham a rotina delas, sabe? Só que tudo muda quando um determinado primo delas chega ali. E assim, esse livro ele caminha mais para um drama e para um suspense, mas ele tem alguns elementos ali, gente, que me deixaram muito angustiada, sabe? Tem livro de terror que não me deixou tão angustiada quanto esse livro. Porque a casa da gente é para ser o nosso local seguro, o nosso local de conforto. E quando, né, alguma coisa sai ali da rotina ou a gente tem uma outra presença dentro dessa casa, isso se torna um incômodo e isso pode ser muito angustiante e desesperador. É o tipo de coisa que acaba tirando a sensação de segurança das pessoas. E isso acontece aqui, principalmente com a Mary Kate. Essa menina, ela tem 18 anos, mas ela tem um comportamento mais infantilizado e a gente não sabe se ela já era assim antes do tal acontecimento que as pessoas hostilizavam a família dela, né? Se ela tem alguma questão psicológica ali, ou se ela ficou assim devido a algum trauma. Só que o ponto é que a Shirley Jackson construiu essa personagem de um jeito que eu me apeguei muito a ela, eu entendia muito bem as angústias dela. E a Constance, que é a irmã mais velha, ela também tem muitas questões ali, e a gente vê que ela tá sempre se forçando a ser o mais perfeita possível, sabe? A manter tudo em ordem. Se qualquer coisa sair errada, ela acaba trazendo toda a culpa pra ela. Ela também tem algumas questões ali que ela não consegue sair da casa. Então, assim, mesmo que o livro seja pequeno, em poucas linhas vocês vão conseguir entender o que a Shirley Jackson tá passando a respeito dessas duas personagens. E uma coisa é que, apesar de toda a situação estranha que tá acontecendo aqui, eu gosto muito de como que as irmãs tentam sempre proteger uma a outra. Eu li a maior parte desse livro de madrugada, tá? Porque eu fui ler um pouquinho antes de dormir e depois eu não conseguia parar de ler, então eu li ele de uma vez. E eu amei. A Shirley Jackson, ela tem uma estranheza nas histórias dela que me instigam muito e eu acho a escrita dela maravilhosa e também bem fluida, tá? Inclusive, gente, eu assisti a adaptação desse livro. Ele tá com o nome de Os Segredos do Castelo e eu assisti pelo Telecine, tá? Então quem tiver aí e já quiser assistir, super recomendo também. Tá super bem adaptado. Tem só uma coisinha ali que muda no final, mas enfim, eu gostei também. Eu ainda quero ver se eu trago pra vocês um vídeo resenha falando sobre esse livro e a adaptação, sem spoiler e tudo mais, mas assim, eu realmente adorei esse livro e o filme, super recomendo pra vocês. Aí eu li um HQ esse mês também, que foi Satânia, e aqui a gente vai ter a Charlie, que ela tá organizando uma expedição pra poder ir atrás do irmão dela que desapareceu. E esse irmão dela, ele era um cientista que estudava o subterrâneo com o objetivo de provar que o inferno realmente existia. Essa premissa me convenceu a ler logo de cara, e sem contar que essa HQ é dos mesmos autores de Aurora nas Sombras, que é uma outra HQ da Darkseid também, que eu simplesmente adorei. A HQ oscila, né, entre elementos fantásticos e momentos que são bem pé no chão. Inclusive, esses momentos me deixaram até chocada. Tem um negócio ali que a protagonista menciona, gente, que pesa na hora e eu não tava esperando, sabe? E Satânia, ela é uma história macabra, só que ela traz, né, algumas discussões sobre a humanidade, sobre filosofia de vida, sobre o comportamento humano dependendo da circunstância, justamente sobre o extremo até que ponto o ser humano pode chegar pela sobrevivência. E eu gostei muito de como que eles combinaram toda essa temática com as cores da HQs. Porque, gente, a HQ, ela é toda colorida, sabe? Só que, assim, as cores dão uma oscilada de tom, dependendo do ambiente em que eles estão, do que a protagonista tá pensando. Então tem muita essa oscilação de cores quentes e frias, que eu achei que super combinou com a história. E, na verdade, eu gosto da ilustração como um todo, porque eu acho o traçado bem bonito. A HQ carrega, né, essa estranheza, essa coisa meio macabra dentro da história, só que eu acho que talvez ela não vai funcionar com todo mundo. Justamente por causa dessa estranheza, eu acho que algumas pessoas podem acabar não gostando. Eu acho que quem leu Aurora nas Sombras talvez goste disso aqui, mas assim, quem leu aquela HQ e não gostou, justamente por conta da estranheza, tem altas chances de não gostar dessa, sabe? Porque essa aqui é ainda mais estranha. Mas enfim, a minha experiência de leitura foi bem positiva e eu adorei essa HQ. Agora vamos para assim, as leituras que eu não gostei. Eu li esse mês também, né, que teve um surto no Twitter, né, sobre que a Colleen Hoover tinha liberado um conto extra, um capítulo extra de Verity. E assim, não vou falar muito aqui, né, porque não posso dar spoilers, mas tem uma resenha de Verity aqui no canal, vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem, e aquela resenha ali tá sem spoiler. Sobre esse capítulo extra, gente,
Eu não gostei, tá? Porque eu achei desnecessário. E, gente, eu acho que independente da opção que você escolha em acreditar, a gente sabe que a personagem não vai ter paz, sabe? E aqui é só a comprovação disso. Só que eu achei que não acrescentou em nada, entendeu? Porque aquele livro terminou e eu olhando pra isso aqui, eu pensava assim, tá, e alguém esperava alguma coisa diferente disso aqui? Então, não acrescentou. E assim, gente, a Colleen Hoover, ela, pelo visto, ela sempre coloca alguma cena de sexo nos livros dela. E beleza, eu não me incomodei com isso quando eu li É Assim Que Acaba e quando eu li em Velvet, porque era um livro todo e tinha uma cena ou outra, sabe? Então tudo bem. Mas agora num capítulo extra, que é curtinho, a mulher ainda colocou a cena de sexo, eu olhei assim, gente, mas que desnecessário. E eu ainda achei meio vergonha ler, que eu achei essa cena aqui meio aleatória. Então assim, não gostei, tá? Eu dei 2 estrelas pro negócio. Literalmente um capítulo extra que é completamente irrelevante e não precisava existir. E assim, gente, como eu sempre falo, eu tento não criar expectativas pros livros, né? Porque aí corre a chance de a gente ter uma decepção muito maior. Um que eu não estava com expectativas, e ainda assim eu consegui me decepcionar absurdamente, foi O Ano das Bruxas. Eu sabia muito pouco sobre esse livro. A única coisa que eu sabia é que aqui a gente ia ter um lugar que ele é meio que comandado, né, governado ali por um profeta, um líder religioso, e a palavra dele é lei naquele local. E nós teríamos uma protagonista que é vista como amaldiçoada por causa dos pecados da mãe dela, mas aos poucos ela ia descobrir coisas sobre a igreja, sobre a mãe, sobre as bruxas que viviam ali na Mata Sombria. Era só isso que eu sabia. Eu comecei a ler ali e eu tava até gostando, eu achei interessante, né? Porque a autora criou todo um sistema aqui diferente de religião e tem um mistério a respeito das bruxas. Só que depois eu achei que ela se perdeu, eu achei que ela não tava sabendo muito bem o que ela queria fazer e como fazer. Tudo que acontece com a protagonista, né, e em volta dela, funcionaria para deixar essa menina revoltada contra o sistema daquele lugar e as pessoas que vivem ali. E estruturalmente, né, assim, na questão do texto, serviria para a construção de uma anti-heroína ou de uma vilã. A construção te indica esse caminho. Só que a autora queria porque queria escrever uma heroína, tá? Só que tem momentos, assim, gente, que eu fiquei muito revoltada porque a personagem se contradiz. Às vezes ela se choca em ver alguma coisa acontecendo com uma determinada pessoa ali que ela gosta, mas quando é outra que passou por uma situação semelhante, ela não entende o porquê que aquela pessoa quer vingança, sabe? Então eu fiquei assim, amada... Ai, você é fraca, te falta ódio. Foi isso que eu pensei a respeito da protagonista. Ela também julga as bruxas como sendo malignas, só que quando eu olhei ali em volta e eu vendo o tanto de coisa errada que tinha naquela sociedade, gente, eu não conseguia ver as bruxas como algo maligno, como algo ruim, sabe? E eu fiquei meio chocada porque eu vi muita gente gostando desse livro no Scooby e eu fiquei pensando assim, talvez sejam pessoas que gostem de personagens realmente mais bondosos. Eu queria a desgraceira, entendeu? Porque de tudo que aconteceu aqui, gente, meu Deus... Gente, era pra tacar fogo nessa vila inteira. E assim, gente, eu consigo pensar em tantas soluções diferentes pra cada escolha que essa menina fez, que eu tava muito revoltada. Eu virava e falava assim, gente, mas ela não dá uma dentro essa criatura, gente. O que tá acontecendo? E assim, realmente é um comportamento bondoso? Porque tá acontecendo a desgraceira toda e ela ainda tá pensando em salvar o povo? É um pensamento bondoso. Talvez eu seja uma pessoa cruel? Talvez eu seja. Só que assim, gente, eu acho que bondade tem limite, tá? Eu acho que quando chega num certo ponto ali da bondade, que é o ponto dessa garota aqui, eu acho que já vira burrice, já vira ingenuidade e eu não tenho paciência. Também não gostei do final, gente. Eu achei ali muito bagunçado, achei que aconteceu apressado. Não gostei das decisões e de coisas ali que aconteceram, que eu tava indignada, que eu queria entrar no livro e virar assim, não, ninguém vai fazer nada não, então deixa que eu mato eu mesmo as pessoas aqui. Eu já tava nesse ponto de estresse. E assim, ele tem um final, mas ele tem uma pontinha ali que fica solta. E esse livro, ele tá dizendo que, pelo menos pelo Goodreads, que vai ter um segundo. Parece que vai ser lançado lá fora, se eu não me engano, no ano que vem. Só que assim, mesmo que tenha uma continuação, né, eu acho muito improvável a autora conseguir ajeitar de forma eficiente as escolhas e as atitudes da personagem que foram acontecendo nesse livro aqui, gente. Simplesmente não tem como. Porque esse livro, ele me deu muita raiva, porque tiveram muitos momentos que aconteciam coisas ruins e eu ficava, cara, agora vai. Agora essa menina vai se revoltar e vai fazer o zaralho nessa vila.
E não, sabe? Ela continuava com essa bondade que me irritava. Eu não gosto de personagem bonzinho. Tem gente nesse livro aqui que não merece misericórdia, sabe? Ai, nossa, Rô, mas você é uma pessoa cruel. Sou, gente, pelo amor de Deus. Se eu visse esse desgraçado aqui pegando fogo, eu ia jogar mais gasolina em cima. Então, não teve como eu gostar desse livro. Eu dei 2 estrelas, tá? Eu só não dei a nota mais baixa porque, bem ou mal, a escrita da autora é bem fluida realmente, sabe? Você lê até que rápido. Ele tem uma vibe sombria ali que eu gostei. Tem um personagem aqui que é o Ezra, eu não sei se pronuncia assim o nome do menino, mas enfim, eu adorei aquele garoto. Eu olhava pra ele e pensava, gente, esse menino merece mais. Porque, meu Deus do céu. Só que assim, a protagonista foi completamente estúpida pra mim. E assim, gente, você pode discordar de tudo que eu falei aqui, você pode adorar a protagonista justamente pelo fato dela ser boa e querer salvar todo mundo. Só que bondade pra mim tem limite. E esse livro não me desceu por causa disso. Se botasse qualquer outra personagem mais ativa e mais assim, vamos fazer alguma coisa referente a isso? Cara, eu teria adorado. Mas essa menina aqui simplesmente pra mim não deu. E bem, gente, essas aqui foram as minhas leituras de outubro. Eu tô bem satisfeita com elas, tá? Eu achei que eu li muitas coisas positivas ainda. Apesar do Ano das Bruxas ter quase estragado meu mês. Mas tudo bem, tá tudo bem. Mas eu gostei bastante, fiquei muito feliz de ter conseguido fazer aí o especial de Halloween. Eu sei que teve um domingo que não saiu o vídeo pra vocês, tá, gente? Inclusive, deixa eu aproveitar esse momento aqui, porque eu falei só em live, né? Eu não comentei aqui no canal. Não teve vídeo naquele domingo porque o cartão de memória do meu celular pifou. Então, o vídeo que eu tinha gravado eu perdi, eu tive que regravar. Aí eu comprei outro cartão, eu tive que esperar ele chegar pra poder voltar a gravar vídeo. Por isso que meio que deu uma quebrada aí na rotina, peço desculpas por isso. Mas tô feliz que consegui fechar aí mais um mês de Halloween de conteúdo pra vocês. Como eu falei, vou estar deixando as playlists aqui embaixo no box de descrição. Tanto do especial de Halloween desse ano, né? Porque se você chegou agora e não sabe tudo que passou, vai estar a playlist bonitinha aqui pra vocês. E também dos anos anteriores. Então, assim, conteúdo trevoso pra você não vai faltar. Antes de vocês saírem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação do canal. Me contem se vocês já leram algum desses livros ou se tem interesse em ler. Como é que foi o seu mês aí de Halloween em termos de leituras e de filmes também. Às vezes eu gosto de pegar algumas indicações de filmes. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!